Olá pessoal, sou o professor Egon, estou aqui para falar um pouquinho sobre o amplificador Cascode. Então aqui nós temos o circuito. O circuito ele apresenta um amplificador na configuração emissor comum na entrada e um amplificador base comum na saída. Tá? O objetivo primordial do amplificador Cascode é fazer com que eu tenha uma resposta em frequência de alta melhor. Como isso acontece? Acontece porque, se vocês lembrarem, quando a gente estudou resposta em frequência, o capacitor de Miller de entrada ele é muito afetado pelo ganho. E se a capacitância parasita que liga a entrada e a saída for maior, menor será a resposta em frequência de alta. Então, se a gente utilizar esse circuito, a capacitância parasita de alta que vai fazer a ligação entrada e saída vai ser da configuração base comum, que é o capacitor CCE, e é o menor deles. Então isso faz com que a nossa resposta de alta seja melhorada. Tá? Ainda temos uma configuração emissor comum na entrada para melhorar um pouquinho a impedância de entrada do nosso sistema, que o base comum apresenta uma impedância de entrada muito baixa. Indo então para a nossa análise CC, nós podemos resolver o primeiro estágio fazendo a verificação se eu posso utilizar ou não o método aproximado. Se eu puder utilizar o método aproximado, eu vou calcular a tensão da base do primeiro estágio pelo divisor de tensão. Depois, a tensão no emissor do primeiro estágio é a tensão da base menos a queda VBE. E calculo então a corrente no primeiro estágio, que é a tensão VE1 dividido pelo RE. E aí, como a corrente de emissor é praticamente igual à corrente de coletor, nós temos a corrente quiescente de coletor. Se eu não puder utilizar o método aproximado, eu utilizo o método exato. E aí nós vamos calcular o VTH, que é o divisor de tensão na base, o RTH, que é o paralelo de R1, que é R2, e o IB1, que é VTH menos a queda da tensão da base emissor, sobre RTH mais beta RE. E nós calculamos o IC quiescente do primeiro estágio pela multiplicação do beta pelo valor da corrente da base do primeiro estágio. O cálculo da corrente da tensão quiescente VCE do primeiro estágio é a tensão de alimentação menos a queda no resistor RC1 e o RE. E a tensão no coletor do primeiro estágio é VCC menos a queda no RC1. Calculando então do segundo estágio, nós podemos observar que a tensão no emissor do segundo estágio é a mesma no coletor do primeiro estágio, que a gente acabou de calcular. A tensão na base é a tensão do emissor menos a queda VBE, ou VEB, né? Na situação ali é menos VEB. E aí nós podemos calcular a corrente na base do segundo estágio através de VB2 sobre RB. A corrente que acende no segundo estágio é a corrente da VB2, IB2, que é a corrente na base, multiplicado pelo beta. E a tensão no coletor é a tensão de queda no resistor RC2 menos VEE, que é uma tensão negativa necessária para polarizar reversamente a junção base-coletor. E aí nós podemos calcular a tensão quiescente de saída, que é a tensão CB do segundo estágio, que é VC2 menos VB2. E aí nós vamos para o modelo AC. Então aqui nós temos no primeiro estágio um modelo emissor comum e no segundo estágio um modelo base comum. Ambos os dois estão aterrados, ou seja, o emissor está aterrado no primeiro estágio pelo capacitor CE e a base está aterrada no segundo estágio pelo capacitor CB2. Nós temos então ligando a base para o terra do primeiro estágio R1, R2 e ligando o coletor para o TRC1. E na saída nós temos ligando o coletor para o TRC2 e a carga. Então podemos observar então que a nossa impedância de entrada é o R1 em paralelo com R2 em paralelo com beta 1 RE1. A impedância de saída do circuito é o RC2. A impedância de entrada do segundo estágio é simplesmente a impedância do modelo do segundo estágio, RE2. Calculando então o ganho do primeiro estágio, nós temos RC1 em paralelo com a carga sobre RE1. Né? Como o RC1 geralmente é muito maior do que o ZE2, que é o próprio RE do segundo estágio,
Então, nós podemos aproximar por somente RE2, e aí nós vamos ter o RE do modelo do segundo estágio sobre o RE do modelo do primeiro estágio, que isso deve dar um ganho de aproximadamente 1, né, dependendo da corrente que vai passar em cada um deles. Pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Por isso que ele não afeta muito a capacitância de Miller do primeiro estágio, né, o ganho é baixo. E no segundo estágio, onde a gente tem todo o ganho do circuito, né, que é o RC2 em paralelo com o RL, dividido pelo RE do modelo do segundo estágio. E o ganho total é a multiplicação dos dois ganhos, AV1 com AV2. Bom, pessoal, era isso que a gente quer falar sobre amplificador cascode.